Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Em casa, na companhia de seus familiares. Nessa videoaula a gente continuará falando sobre a Europa, dando sequência aí às correções das atividades do livro que foram propostas para vocês. Vamos? Então, nono ano, nós iremos começar a correção das atividades do livro. A gente começa aí com esse mapa Europa Físico. Eu disponibilizei ele aqui no início da correção, porque nós iremos utilizá-lo na realização de algumas atividades propostas. Então, vamos começar corrigindo aí as atividades 7 a 16 nas páginas 101 e 102. Começando pela questão 7. Assinale as alternativas que contêm características da União Europeia. Vou ler todas e depois a gente destaca as que são corretas. Letra A. Livre comércio de bens, serviços, pessoas e capitais no interior do bloco. Letra B. Ausência de diferenças econômicas e sociais entre os países membros. Letra C. Redução ou eliminação dos impostos e taxas sobre o comércio realizado entre os países membros. Letra D. Leis fiscais e trabalhistas comuns. Letra E. O bloco inclui todos os países europeus. E letra F. Adoção da moeda única, o euro. Então, as que são corretas são letra A, letra C, letra D e letra F. Questão 8. Os ideais da União Europeia estão simbolizados na bandeira da organização com as 12 estrelas representando unidade, solidariedade e harmonia. Cite alguns desafios enfrentados pelo bloco que vão contra os ideais simbolizados na bandeira e explique-os. Essa é a questão A. Então, podemos falar aí de diferenças históricas, econômicas e sociais, reivindicações dos países menos populosos por maior representatividade, crescimento do desemprego e da pobreza. Questão B. O que é o Brexit? Quais as consequências o Brexit pode trazer para a União Europeia? Então, é a saída do Reino Unido da União Europeia, votada em referendo em 2016. Pode levar ao enfraquecimento do bloco econômico. Fato esse que já ocorreu, né, nono ano, como conversamos anteriormente. Número 9. Analise o gráfico e responda as questões. O gráfico é referente Brasil, investimentos estrangeiros em bilhões de dólares no ano de 2017. Letra A. Que países europeus estão entre os principais investidores no Brasil? Então são Países Baixos, Luxemburgo, Alemanha, França, Espanha, Itália, Suíça e Reino Unido. Letra B. Qual desses países fazem parte da União Europeia? Países Baixos, Luxemburgo, Alemanha, França, Espanha, Itália e Reino Unido, até a conclusão do Brexit, que já ocorreu. Questão número 10. Sobre a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, responda. Quando e com que objetivo foi criada? A CEI foi criada em 1991 como federação para substituir a extinta União Soviética, centralizar as forças armadas dos países membros e adotar uma moeda comum, o rublo. Quais são seus países membros? Na letra B, Rússia, Belarus, Moldávia, Ucrânia, Armênia, Azerbaijão, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão. Letra C, em sua opinião, a organização é estável? Justifique sua resposta. Essa resposta no ano é pessoal. Para elaborá-la, considere que a organização não é estável devido às grandes diferenças econômicas e sociais entre os países membros e à forte influência que a Rússia tenta impor. Há conflitos territoriais e a busca por uma aproximação com a União Europeia. Analise o mapa Europa Físico, foi o que eu coloquei para vocês lá no início, do capítulo Aspectos Naturais, para responder as atividades de 11 a 14. Número 11. Assinale a alternativa correta. Há uma área de ocorrência de depressões na Europa setentrional.
Letra B, no continente predominam altitudes entre 1.000 e 2.000 metros. Letra C, as maiores altitudes estão concentradas na porção sul do continente. Letra D, os montes Urais representam as principais elevações da Europa. Alternativa correta, a letra C. Questão 12. Em que cadeia montanhosa se situa a nascente do rio Reno? Em que mar ele deságua? Ele separa o território de quais países? Então, vamos por etapa. Nasce nos Alpes e deságua no Mar do Norte. Suíça e Liechtenstein. Eita, enrolou a língua. Alemanha e Suíça, Alemanha e França. Número 13. Em que mar está situada a foz do rio Danúbio? Mar Negro. Questão 14. O rio Volga está localizado em qual país? Em que planalto se encontra a nascente e em que mar deságua? Rússia é o país, nasce no planalto de Valdai e deságua no Mar Cáspio. Número 15. Observe o mapa Europa, climas do capítulo Aspectos Naturais e compare com o mapa Europa Físico do capítulo Aspectos Naturais. Depois responda. Que tipo de clima ocorre nas áreas de cadeias montanhosas? É o frio de montanha. Clima frio de montanha. Letra B. Cite as características desse clima. Ele tem baixas temperaturas durante o ano e precipitação acentuada de neve no inverno. Letra C. Embora a Noruega se localize nas mesmas latitudes que a Finlândia, seu clima é mais ameno. Identifique os fatores climáticos que determinam essa diferença. As correntes marítimas do Golfo e do Atlântico Norte, quentes e úmidas, contribuem para amenizar rigores do inverno. Os Alpes escandinavos limitam a ação das massas de ar frias provenientes do Ártico. Letra D. Explique de que forma as cadeias montanhosas do sul da Europa influenciam o clima do continente, dificultam a passagem da corrente de ar frio proveniente do norte, impedem que as correntes das massas de ar quentes vindas do Mediterrâneo avancem para o interior do continente. Letra E. Além do relevo, a continentalidade e a maritimidade influenciam o clima da Europa. Explique esses fatores associando-os aos tipos de clima. As áreas próximas aos oceanos, influenciadas pela maritimidade, apresentam climas com invernos menos rigorosos quando comparado às áreas distantes do litoral, sob a influência da continentalidade. Portanto, a variação de temperatura sobre os oceanos ou próximo a eles é menor que as áreas mais distantes deles. Na questão 16, sobre as características dos tipos de clima da Europa, relacione as colunas. Então, a gente tem na primeira coluna, letra A, polar, letra B, frio, letra C, temperado, letra D, semiárido, letra E, mediterrâneo, letra F, frio de montanhas. E na segunda coluna, baixos índices de chuva, verão quente, inverno frio, estações do ano bem demarcadas, temperaturas abaixo de 0 graus Celsius praticamente o ano todo, baixas temperaturas devido às elevadas altitudes, verão curto, inverno longo, com intensa precipitação de neve, verões quentes e seco e invernos chuvosos. Então, relacionando as colunas no ano, ficará da seguinte forma: letra D, letra C, letra A, letra F, letra B e letra E. Então, corrigidas essas atividades propostas aqui para essa videoaula, me coloco à disposição de vocês. Estou com muita saudade. Qualquer dúvida, podem me chamar para a gente conversar, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem.